para falar sobre o trigo sob a ótica da indústria, ministrado então na disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários. Então, a gente tinha feito a nossa convocação, né? Nós temos aqui a grata satisfação de ter a presença do Zé Guimarães Martins, gerente industrial do Moinho Estrela. Certamente vocês vão lembrar dessa palestra, o resto do curso de vocês, e até um contato no Moinho Estrela que está aqui. Então eu agradeço ao Zé Guimarães pela essa oportunidade de estar aqui presente na Faculdade de Agronomia, fazendo essa palestra. É uma pessoa super ocupada, tem uma dedicação. Agora mesmo tinha uma palestra online na Suíça, né? O Zé Guimarães, o pessoal da Suíça, e hoje vai vir aqui, estar presente aqui na nossa faculdade, prestigiar aqui esse trabalho nosso aí com vocês. Então eu passo a palavra para o Zé para fazer a sua palestra. Eu realmente estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês, não porque, vamos dizer assim, eu estou dando uma palestra dentro da universidade, mas porque especificamente para o curso de agronomia, engenheiro agrônomo. Por quê? Eu trabalho em Moinho há muitos anos, né? Comecei no milênio passado, né? Século passado também. Sei que o melhor profissional, muita gente não fala isso, não sabe disso, mas o melhor profissional para ter como, vamos dizer assim, um gestor de qualidade, um gestor, vamos dizer assim, de produção e desenvolvimento de produtos dentro do moinho de trigo, é um engenheiro agrônomo, né? Tem muita gente que acha, um engenheiro de alimento, químico, não, mas o engenheiro agrônomo ele é mais completo, sabe? Ele é muito mais completo para a atividade, né? Em questão de legislação, em questão de que o engenheiro agrônomo, ele tanto pode ser o responsável técnico dentro da indústria de moagem, como ele pode ser um classificador vegetal. Aí a gente dentro do moinho pode ter inclusive um laboratório de classificação vegetal, se eu tiver um engenheiro agrônomo, né? Dentro do moinho eu tenho, vamos dizer assim, eu lido evidentemente com trigo, né? E o trigo, ninguém melhor, vamos dizer assim, das profissionais para conhecer do que um engenheiro agrônomo, né? Então, trigo, ele é um cereal tão interessante. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu vim de outra área, não era da área, eu era da área de robótica, né, antes de começar em moinho, né, e achava que aquilo que eu fazia era uma coisa mais sensacional no mundo, porque eles faziam os robôs, os computadores, né, a interação entre eles, né, mas depois que eu entrei para a área de moagem de trigo, eu vi que o que eu fazia era um 2 mais 2, sabe, tu dava um comando, aquilo ia acontecer sempre daquela forma, né, em indústria de trigo não. Nunca um dia igual ao outro, é impressionante, todos os dias tu tem desafio, tu descobre coisas novas, e aí quanto mais tu descobre, tu começa a entender que tu não sabe nada, né? Aqui sobre só o interesse para nós a nível de indústria, né? Então, basicamente, o que o grão tem, né? A parte branca ele faz farinha, que é o endosperma, né? O farelo, que tem diversas camadas, né? Mas basicamente hoje o farelo, vamos dizer assim, ele é usado, eu vou te dizer assim, que 90% em ração animal, né? Para ração animal. E pouca coisa ainda, porque aqui no Brasil o pessoal ainda não está muito ligado nesse negócio de alimento integral, por incrível que pareça, embora se fale muito, mas se come muito pouco, mas que é o germe, né? Que é, muitas vezes a gente pega, vocês já pegaram, evidentemente, grão na mão, né? Grão de trigo. Aquilo ali não é a semente, aquilo ali é o fruto, né? A semente da planta é o germe, né? Evidente isso. Vamos dizer assim, estou chovendo uma olhada aqui, mas, né? Só para relembrar aqui. Então a gente tem o endosperma, né? Que é a parte que a gente faz farinha, que depois eu vou mostrar a composição dele a nível de interesse tecnológico, tá? E germe e farelo, tá? Bom, eu falei ali que a gente tem vários tipos de farinhas, né? Essa classificação que eu estou fazendo aqui é uma classificação extremamente genérica, vou explicar por quê, né? Quando a gente na indústria faz farinha de trigo, na verdade, é impressionante a quantidade de parâmetros físico-químicos e biológicos que tem uma farinha de trigo, né? É inacreditável, a gente pensa que é um pó branco, que tudo é igual, né? Mas sabe que a gente fornece para várias indústrias do país, né?
e indústria principalmente, cada uma tem a sua especificação, né? O que é farinha inteira? Farinha inteira é quando tu pega todo o endosperma, né, e reduz ele até se tornar farinha, então tu usa todo o endosperma. Quando tu usa só a parte central do grão, né, tu tira as farinhas mais claras. E quando tu usa a periferia do grão, vou mostrar agora aqui, ó. Aqui, ó, bem no centro do grão de trigo, é onde a gente tira as farinhas que o pessoal chama de farinha especial, né? Farinhas, não existe mais essa classificação hoje, desde 1990 não existe mais essa coisa de farinha especial, né? Mas o pessoal ainda tem uma mania de chamar de farinha especial as farinhas mais claras, né? As farinhas bem mais claras, né? Farinhas de massa frescas, farinhas para macarrão, né? Elas são tiradas do centro do grão, né? Ou seja, no centro do grão, tu tem várias coisas acontecendo, né? Tu tem um menor teor de matéria mineral. Conforme vai subindo do centro para a periferia, o teor de matéria mineral vai aumentando. É o que o pessoal conhece por cinza, né? Já ouviu falar cinza da farinha, né? Cinza, é claro, ninguém bota cinza na farinha. Que, quando a gente vai fazer análise de resíduo mineral fixo, é feito através de uma queima, de uma mufla, né? E o produto de uma queima é cinza, né? Então, quer dizer, tudo que sobrou é cinza. Então, o resíduo mineral fixo, que é apelidado de cinza, né? Ele cresce do centro para a periferia, dentro do grão, né? E, vamos dizer assim, se aqui eu tenho, vamos dizer assim, 0,25, 0,3, né, por cento de matéria mineral, aí eu vou começando aqui, ó, 0,5, 0,7, 0,9, 1,2, né? Até 1,4 tu pode considerar que é farinha. Passou disso, aí já não é mais farinha. Por quê? Vai chegando aqui nessas camadas mais externas, onde eu tenho farelo, né? O farelo ele tem uma quantidade de matéria mineral muito grande, ele chega a ter 7%, ou seja, eu saí de 0,3 para 7, né? 7 alguma coisa, 7,5, dependendo do tipo de trigo, né? Vou explicar depois por que disso, né? Mas aqui vou dar só a composição. Então, essa camada mais externa aqui, ó, antes de chegar no farelo, é uma camada chamada leurona, né? Então, a proteína do grão de trigo também cresce do centro para a periferia, tá? Ou seja, quanto mais para fora, mais proteína tem. Porém, ela tem um detalhe importante, né, tecnológico, né, para as indústrias, né? Essa proteína mais do centro, ela é de melhor qualidade, né? Não adianta eu ter, por exemplo, assim, uma farinha que tem, tipo assim, 15 de proteína, só que essa proteína é uma proteína de baixa qualidade. Eu preciso de uma proteína de alta qualidade, depois eu vou explicar o que é isso, né? Porque conforme eu vou chegando para cá, por exemplo, a leurona. A leurona, ela é, vamos dizer assim, riquíssima em proteína e sais minerais, né? Nutricionalmente é uma beleza, ou seja, farinhas escuras é o melhor que pode ter nutricionalmente, né? Por quê? Porque tem mais fibra, né? Ela tem mais sais minerais e ela tem mais proteína. Então é tudo de bom comer farinhas escuras. Mas como a nossa cultura só quer saber de farinhas claras, né? Que é açúcar branco, que é, né? Tudo que é mais clarinho, né? Vamos dizer assim, isso é uma coisa cultural nossa, né? Nem todos os países são assim. O que determina, vamos dizer assim, a qualidade de um produto de panificação não é só o ingrediente, não é só o tipo, é o processo. O processo em farinha de trigo, eu vou dizer para vocês que é mais importante do que o produto. O que eu quero dizer com isso? Eu costumo dizer que não existe uma farinha para o processo. Existe um processo para a farinha. Por quê? Se tu pegar uma fábrica, uma indústria lá que está acostumada a fazer o produto dele dentro do processo dele, com uma farinha X, adaptou tudo ali, né? Ele pegar uma outra farinha qualquer e botar ali é muito difícil que vai dar certo. Se ele fizer do mesmo jeito, né? Então ele vai ter que adaptar o processo para aquela outra farinha. No trigo, a nível tecnológico, né, para a utilização dele, duas coisas são importantes na farinha que a gente produz do trigo, né? É a capacidade dessa farinha produzir gás e a capacidade dela de reter o gás, né? Eu vou explicar aqui, ó, dentro do processo de panificação, mas vale para os outros, tá? Vamos dizer assim, para fazer biscoito, mara, né? Qualquer outra coisa. A maior dificuldade que existe para a farinha de trigo
é quando a gente vai usar fermento biológico junto. Né? Quem não sabe o processo fermentativo, o que é? Um fungo que se alimenta dos açúcares da massa, né? E essa reação química, ela produz basicamente 3 coisas. Né? Ela produz, evidentemente, álcool, que é uma fermentação alcoólica, como da cerveja, como do vinho. Né? Produz o álcool que vai dar várias notas aromáticas, né, no produto, né? Sabor, odor, aquela coisa toda. E produz o gás carbônico que vai fazer o pão se expandir, né? O pão ou outro produto, né? Se expandir. Bom, não adianta nada produzir esse gás se eu não tiver uma capacidade, a minha farinha não tiver a capacidade de reter esse gás, né? E, então assim, ó, quem é o responsável por produzir o gás é o amido, né? Quem é responsável por reter o gás é o glúten. O amido, basicamente, vamos dizer assim, é uma união de cadeias de açúcares, né? Então, basicamente, as cadeias que nos interessam a nível tecnológico, né? É a amilose, que é uma cadeia linear, né? E a amilopectina, que é uma cadeia ramificada, né? Quando, vamos dizer assim, essas cadeias, elas que vão servir de alimento para o fermento, né? Aquilo que eu falei, que o fermento se alimenta de açúcares, né? E ele produz, vamos dizer assim, o álcool, o gás carbônico e também, vamos dizer assim, um pouco de sais minerais ele libera, que esses sais minerais acabam dando um reforço na massa, tá? Então, só que o fermento, ele tem a boquinha muito pequenininha. Ele não consegue se alimentar de cadeias longas, né? Ou seja, aquelas cadeias que tem de açúcares, por exemplo, a sacarose, que é um açúcar de cadeia longa, para o fermento praticamente não serve de nada, né? A última opção do fermento é o açúcar que tu bota no bolo, no pão, né? Entendeu? Então, eu preciso, vamos dizer assim, de alguma coisa que quebre essas cadeias, né? E o que quebra as cadeias são as enzimas, né? Todo mundo aqui mais ou menos já conhece essa história, né? Então, não vou chover muito molhado. Então, as 2 principais enzimas que tem no grão de trigo, né? Não, tem outras também, como tem a xilanase, tem alguma coisa de protease, muito pouquinho, né? As hemicelulases. Mas as principais aqui, ó, é a alfa-amilase e a beta-amilase. Que a alfa-amilase quebra as cadeias lineares, né? Que é a amilose, e a beta-amilase quebra a amilopectina, né? Bom, essa enzima aqui, ela tem suficiente no grão de trigo. Tu nunca precisa botar, porque ela tem suficiente. Agora, a alfa-amilase, normalmente ela não tem suficiente para poder gerar alimento para o açúcar a partir da cadeia de amilose. Então, nas padarias, no moinho, sempre tem que botar, para fazer pão, tem que botar um pouco mais de alfa-amilase. Então, vocês já devem ter ouvido falar também dos reforçadores de panificação, né? Que, vamos dizer, um composto que o pessoal bota na padaria, que tem ácido ascórbico, né? Tem um pouco de emulsificante, tem alfa-amilase, né? É um composto para fazer o pão vir mais rápido, né? Para quem não sabe, antigamente não tinha essa história de botar esse reforçador, né? Por quê? Porque o pão levava o dia inteiro para ser feito, né? Hoje o pão francês em 2 horas está pronto. Aí tu vai, pô, como é que conseguiram esse feito aí, né? Antes o pão tinha 3 fermentações, né? O cara pegava a farinha, batia tudo lá com sal, né? Água. Um botava açúcar lá, mas não é normal. Sal, né? E fermento, tá? Aí deixava a bola crescer lá meia hora, depois mais ou menos dobrava de tamanho, né? Aí eles pegavam, dividiam, tiravam o gás da bola, da massa, né? E dividiam em bolas menores e deixavam ali crescendo até dobrar de tamanho novamente, né? Levava, dependendo porque depende da temperatura, né? Um dia que está 40 graus é uma coisa, um dia que está 2 graus, né? Demora muito mais, né? Então, quando eu era guri, que eu jogava bola no campo, toda tarde a gente jogava bola, as padarias estavam 4, 5 quadras de distância, né? E sentia aquele cheirinho, tá saindo pão, né? Hoje tu está dentro da padaria e não sente cheiro de pão. Por quê? Porque substituíram todas essas fermentações, que as fermentações dão estrutura, maciez do miolo, te dá crocância na casca, te dá sabores, notas aromáticas, né? Te dá um monte de coisa. Então tiraram, substituíram todas essas fermentações
pelos reforçadores, por esses processos rápidos, né? Então, consequentemente, a gente acabou perdendo tudo isso. Vamos dizer assim, para tu atingir isso, quando tu não tem alfa-amilase suficiente, tu põe farinha de malte, tu põe, vamos dizer assim, a alfa-amilase maltogênica, põe alfa-amilase bacteriana, fúngica, segrega, né? Para tu conseguir produzir gás suficiente, né? E tem outras enzimas, como amiloglucosidase, né? Que ela também gera açúcares para cadeias muito pequenas, né? É bem interessante. Né? Bom, aí gerando gás, aí tem a questão, vamos dizer assim, da capacidade de reter o glúten, né? Essa é a qualidade do glúten é uma coisa muito complicada, né? Como é que tu faz? Eu quero só trigo de alta qualidade, que tenha glúten bom, não sei o que, blá, 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 né? Então eu vou pegar uma semente Manitoba lá no Canadá e plantar aqui. Bom, resolvido o meu assunto, né? Infelizmente não, vocês sabem melhor que eu que não funciona assim, né? Tu plantou uma semente aqui, aí tu pegou a mesma semente e plantou mais adiante lá, dá 2 produtos diferentes. Bom, depende de clima, depende de, vamos dizer assim, as condições do solo, né? O tipo de correção, aquela coisa toda, né? Então, a gente aqui, vamos dizer assim, não tem ainda, ou não pelo menos, vamos dizer assim, à vontade, trigos que façam pão sozinho, né? Um ou outro ainda consegue, mas a quantidade não dá para, né? Vamos dizer assim, um fermentinho, né? Que tu compra daqui e dali, mas a grande maioria tu não consegue ainda, né? Então tu depende muito do trigo argentino, né? Vamos lá. A quantidade de glúten, né? O trigo nacional gaúcho, por exemplo, olha que interessante. O trigo nacional gaúcho, às vezes a gente encontra trigo com 36, 37, 40 de glúten, né? Os trigos argentinos, que são maravilhosos para a panificação, porque tem um glúten maravilhoso, normalmente é 21, 22 de glúten, né? Ou seja, mas a quantidade é muito menor. É menor, mas a qualidade do glúten deles é muito melhor, né? Bom, a quantidade está relacionada com a absorção de água, porque o glúten absorve pelo menos 2 vezes o peso dele em água, né? Nós, vamos dizer, no Grupo Moinho, temos do lado, nós compramos um terreno, e nós construímos uma fábrica aqui de congelados, pães congelados, que hoje é a fábrica mais moderna de toda a América Latina, né? De congelados, né? Então essa fábrica, vamos dizer assim, ela veio da França, né? E ela produz 45 mil pães por hora, né? Então, imagina só, imagina 1%, 2% em cima disso. É um dinheiro que compra outra fábrica rapidinho, entendeu? É muito bem. Então, quer dizer, a importância que tem a absorção de água numa farinha para a indústria é fundamental, né? Entendeu? Menos para macarrão, né? E para biscoito, né? Porque macarrão compra farinha com 12 de umidade e ela, vamos dizer assim, o produto dela tem 12 de umidade, tem que tirar água, quer dizer, já tem uma perda aí, né? Mas de qualquer forma, a absorção vai te dar, vamos dizer assim, a resistência da massa. E biscoito é aquele negócio, quanto menos água absorver, melhor, porque o biscoito vai ter que passar num forno lá para tirar a água toda e deixar a água com o biscoito com a umidade ali entre 4% a 6%, né? Então, se tiver uma farinha que absorve muita água, tu vai ter uma série de problemas, né? Primeiro, tu vai gastar muito mais energia, tu vai ter vamos dizer assim, uma produtividade baixa na tua linha, porque tu vai ficar horas para produzir a mesma quantidade, né? E tu vai ter também um problema de quebra do biscoito, né? Porque imagina só, se eu vou exagerar aqui, imagina que eu tenho uma massa que tem 80% de sólidos, né? Eu faço ela tem uma resistência. Agora imagina que eu vou botar mais água, ela tenha 40% de sólidos, o resto é água. Quando secar, eu tenho que ter aquilo no mesmo formato, ou seja, eu vou ter muito ar dentro e aquilo vai quebrar. Então, para biscoito não é bom, né? Então, por isso que eu disse, ó, farinha é impressionante, ó, para cada coisinha tu tem que estar ligado, né? O wafer, por exemplo, o wafer é uma massa que é um carbo líquido, né? Mas não pode ter muita absorção. Ou se aquilo é uma água, né? É bem assim, né? Tudo com farinha de trigo, né? Tem um monte de detalhe, né? Essa questão da elasticidade e força do glúten, eu vou mostrar depois ali quando mostrar um farinograma e um alveograma, né? Porque essa rede de glúten, para ela conseguir reter gás, né? Ela precisa ter, vamos dizer assim, uma resistência, né? Não pode se romper facilmente, né? Mas ao mesmo tempo, ela não pode ser tão resistente que o gás não consiga vencer a força, né? Para expandir, né?
Quando a gente sopra um balão, por exemplo, de festa, no início, aquilo é ruim, né? Aquilo faz uma força, mas depois que tu conseguiu vencer aquela primeira, aí vai, né? Até explodir na cara da gente, né? E é mais ou menos isso aí. Na alveografia, eu vou mostrar pra vocês, né? Então, tem vezes que o cara pega e faz um pão, por exemplo, pão francês, que ele precisa de volume, né? O cara pega uma farinha muito dura, né? Ele não bota água suficiente, ou não bate o que tem que bater, aí o que acontece? A massa fica rígida, né? E o pão, evidentemente, não cresce, fica um pãozinho de nada. Aí o cara diz que a farinha é fraca, né? Pelo contrário, ela é excesso de força, né? Excesso de força causa a mesma coisa. Então, essa relação aqui de elasticidade, né, e extensibilidade, né, ela está relacionada justamente com aquelas duas proteínas, né, que formam o glúten, né? A glutenina, ela te dá tenacidade, né, força, resistência. E a gliadina te dá justamente a extensibilidade, tá? Olha aqui, ó, quando a gente fala... Não, eu vou mostrar no outro. Isso aqui só para mostrar aquilo que eu falei, né? Tu pega a fermentação, o que é? Açúcares, né? Tu põe a levedura, que é fermentos, fungo, né? E aí ele vai gerar quimicamente esses álcool, gás carbônico, os ácidos orgânicos, né? Os sais minerais. Não vamos confundir elasticidade com aquela capacidade dela se distender. Essa capacidade de se distender não é elasticidade, ela é extensibilidade. Quando tu puxa essa força contrária, né, que a massa faz, isso é elasticidade, ou seja, a força de resistência que tem o glúten, tá? Então assim, ó, quando tu tem um P muito alto e um L curto, essa farinha serve para macarrão, né? Quando tu tem um P e um L mais ou menos equilibrado, ela serve para panificação. E quando tu tem um L muito longo, né, e um P curto, ou seja, pouca resistência e muita extensibilidade, essa farinha é ideal para biscoitos e bolos, né? Isso aqui foi só para mostrar também, esse slide só para dizer o seguinte, ó, aquilo que eu falei no início, ó, pega uma farinha, bota água, né, e tu começa a misturar, né? Aí, no início, esse desenho demonstra aqui que não existe glúten, por enquanto, só existe, vamos dizer assim, farinha solta, né? Tu vai batendo, ela vai começando a formar uma redezinha, né? Ela vai começando a se juntar e organizar a cadeia, né? Depois, quando, vamos dizer assim, já está num ponto ideal, né? Está num desenvolvimento máximo, depois lá no farinograma eu vou dizer o que é o desenvolvimento máximo, ela fica toda alinhadinha, fica perfeita, a rede tu pode puxar assim, ela vai se distendendo, né? E fica ideal para o desenvolvimento de uma massa, né? Agora, se tu bater mais, muito mais que isso, aí começa já a se romper novamente. Aí tu rompe, aí pode jogar fora, aí já era, né? Tem que fazer outro porque não tem recuperação. Tá. Então aqui, ó, essa composição do trigo, volto sempre a dizer, quando eu estou falando de composição aqui, é de interesse tecnológico, tá, gente? Né? Não é uma questão botânica, né? Tá. Então, assim, ó, aqui é mais ou menos a distribuição percentual dentro do grão. Por exemplo, 67% de amido, né, principalmente na endosperma, 12% de proteína, né, 1,8% exclusivamente no germe. Olha só, farinha não tem gordura, né? Farinha não tem gordura. Aí vai dizer, como que não tem? Porque é o seguinte, ó, o trigo tem, mas assim, ó, o germe, quando a gente colhe, transporta, armazena e manda de novo para cá, manda para lá. Olha, a grande maioria do germe já cai. A gente já perde o germe, né? Então, quando chega dentro do processo de moagem, vou mostrar mais adiante, o germe a gente só consegue, sabe quanto? 0,2% do total, né? Aqui tem alguns equipamentos, rapidamente aqui, equipamentos de análise de trigo que são exclusivos, não adianta assim dizer, esses equipamentos de trigo, tu vai ali na esquina e compra, não, são equipamentos de análise de trigo, não tem nada no Brasil, vem tudo da Europa, né? Basicamente da Europa, né? Um alveógrafo, Chopin, que é o oficial, esse aqui é um glutomatic, que verifica, vamos dizer assim, a textura do glúten, a quantidade de textura do glúten, né? Esse daqui é sueco, é da Peter, né?
Esse daqui é um aparelho de Fahrenheit, que depois eu vou falar sobre ele, né? É um aparelho que analisa a atividade, indiretamente a atividade da alfa-amilase. Aqui é o farinógrafo Brabender, que é alemão, né? E esse aqui é o fermentômetro, né? Que também é alemão. Bom, Fahrenheit. Todo mundo já ouviu falar em Fahrenheit, né? O aparelho de Fahrenheit. O aparelho de Fahrenheit, basicamente, o que é? Ele vai analisar aquilo que eu falei lá da enzima, né? Porque a atividade da alfa-amilase, ela não vai te dar só uma avaliação tecnológica do que vai, para que vai usar. Depois eu vou mostrar numa outra tabelinha lá, os Fahrenheit, né? Para que eles servem, ou seja, quando o número tal, de tal a tal, serve para macarrão, o número de tal a tal para pão, né? Depois na tabela eu mostro, mas assim, ó, ele não vai te dar só isso. Ele vai te dar também uma outra coisa que é muito importante, que vai mostrar como é que está o nível de germinação do grão, né? Porque, vamos dizer assim, ó, conforme como ele demonstra atividade, ele não demonstra quantidade de enzima, ele demonstra quantidade de atividade da enzima. É bem diferente, né? A gente não consegue medir quanto tem de enzima, isso não é uma coisa que não é mensurável. A gente consegue medir a atividade da enzima, né? Bom, então assim, ó, ele é um banho-maria, né? Aqui tu tem um banho-maria, e aí tu bota uns tubos de vidro aqui dentro, né? E com uma solução aquosa né? É farinha e água, basicamente, só isso, né? E tu coloca ali dentro, e o farinha, vamos dizer assim, tem um densímetro, tá vendo aqui, um tubo de vidro, né? Com um densímetro, e ele fica chacoalhando para mexer a solução, né? Aí quando deu um tempinho X lá, ele, durante 60 segundos mais ou menos, ele mexe, e como, vamos dizer assim, a gelatinização do amido, deixa eu explicar isso. A alfa-amilase, ela quando, vamos dizer assim, ela começa a agir, ela começa a gelatinizar o amido, né? Ao mesmo tempo, como é que uma enzima age? Qualquer enzima, não só essa. Ela, para ir quebrando as cadeias, ela vai hidrolisando, ela gera água, né? Vai gerando água, molécula de água. Então, se ela tiver uma atividade muito alta, ela vai gerar muita água. Então, aquele gel que gelatinizou vai ficar mole, né? Se ela tem uma atividade muito baixa, né? O gel vai continuar grosso, né? E aí, esse densímetro, depois de 60 segundos, ele larga do ponto A e ele conta quantos segundos o densímetro vai levar para chegar até o ponto B, que é uma medição interna aqui dentro, né? Aí, esse tempo que ela levou em segundos vai dizer o seguinte, bom, se demorou muito, é porque o gel está grosso, né? Consequentemente, a atividade da enzima é baixa. Ou seja, o número do Fahrenheit é inversamente proporcional à atividade da enzima, né? Então, assim, uma atividade de 220 é uma atividade muito alta, porque o tempo é baixo, né? Isso normalmente serve para biscoito, né? Biscoito, bolo. Uma atividade de em torno de 250, 300, 320, por aí, né? É uma atividade média, né? Então serve para produtos de panificação. E uma atividade, vamos dizer assim, acima de 350, 400, aí vamos dizer assim, significa que levou muito tempo, ou seja, não tem atividade quase nenhuma dessa enzima. Ideal para macarrão, massas em geral, né? Que não tem fermentação, né? Então, basicamente, é isso que o aparelho faz. Ele mede a atividade da enzima alfa-amilase de uma forma indireta, né? Quando eu digo mede a atividade da alfa-amilase, eu estou falando da alfa-amilase cereal, tá? Eu não estou falando da alfa-amilase que a gente coloca, né? Que é a alfa-amilase fúngica ou a alfa-amilase bacteriana, não. Ele mede a atividade da alfa-amilase que já tem no cereal, tá? Tem um outro falinâmero especial que ele mede a fúngica, né? Aí é um outro aparelho. Olha o que acontece aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, na panificação, se eu tenho falinâmero muito baixo, olha o que vai acontecer no pão, né? A fermentação vai gerar tanto açúcar, né? Que vai ser, vamos dizer assim, um exagero do fermento, vai dar muita reação de Maillard, vai dar caramelização, vamos dizer assim, ter uma quantidade de água na massa, que a massa vai ficar liquefeita, vai ficar uma porcaria, né? Isso só serve para quê? Para biscoito e wafer é interessante, mas para
fraco, pão, macarrão, não. Aqui, por exemplo, um farinâmbar equilibrado, né? Olha o volume, ele gerou gás sem prejudicar a consistência da massa, tá? Aqui é um farinâmbar acima de 400, né? Ele não prejudica, evidentemente, a consistência da massa, mas também amarra o pão, não dá, né? Não dá volume. Então, não gera gás suficiente e o pão não desenvolve, né? Então, o P, olha esse desenho aqui, tá vendo? Quando começa a insuflar gás, o ar na bolha, ele vai subindo, 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 subindo. Aí é aquele negócio que eu falei do balão, né? Faz uma força, né? Tudo que, vamos dizer assim, tem uma inércia inicial, o primeiro movimento assim é muito difícil, é que nem tu empurrar o guarda-roupa, né? Primeiro para tu tirar do chão, depois que ele começou a andar, aí vai mais fácil, né? Chiclete também, né? Para fazer ainda assim a primeira bola e tu, né? Depois que foi, pá, o negócio estoura na tua cara também, né? Escola toda, porque ficou muito, vamos dizer assim, a consistência caiu muito, né? Então, é exatamente o que acontece aqui, ó. Ele vai. Chega esse ponto aqui, ó, aqui não é onde estourou, aqui é onde atingiu, vamos dizer assim, o pico da força. Aí ele começa a ficar, vamos dizer assim, a consistência começa a cair, até que chega um ponto, né, que vai furar a bolha, né? Aí vocês estão vendo que tem vários desenhos aqui de várias cores, é porque a metodologia manda fazer cinco amostras, né? 5 rodelinhas e fazer o gráfico um por cima do outro e tirar a média, né? Isso é até, vamos dizer assim, a metodologia, né? Precisa seguir isso aí. Bom, o que diz isso aqui? Quanto maior esse P aqui, né, significa que é uma farinha com muita resistência, né? Isso é a resistência ou elasticidade ou tenacidade, como queiram chamar. Aqui, vamos dizer assim, o L é o tempo, é a capacidade que ela teve de se distender até furar, né? Até romper, né? Então, se chama extensibilidade. A área total dessa figura, né, é o W, que é a energia total da farinha, né? Só que uma coisa sem a outra não te diz nada. Por quê? Tu pode ter, imagina só, tu pode ter uma farinha muito fraca com o mesmo W de uma farinha muito forte. Tu vai dizer, como assim? Porque é o seguinte, ó, isso aqui, ó, é uma integral definida essa área, né? Tu tira, né? Aí tu vai ver o seguinte, ó, se tu tiver um P muito alto e um L curto, né, é uma farinha muito resistente, né, e pouco extensiva. E ao contrário, é uma farinha muito extensiva com pouca resistência. Esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Então, só que tu pode ter uma coincidência de, vamos dizer assim, tu tem 10 aqui e 5 aqui, mas tu pode ter 5 aqui e 10 ali. Daí, no fim, a área total vai ser a mesma, né? Então, quer dizer, se tu olhar só para o W, tu não diz nada. E é o que, infelizmente, a nossa legislação brasileira, que avalia trigo, classifica trigo, olha só W, né? Esse aparelho, para mim, vamos dizer assim, ele só te dá alguma resposta se tu enganar ele, se tu mentir para ele, né? O que eu quero dizer com isso? Imagina só, a metodologia dele diz o seguinte, ó, tu tem que usar sempre a mesma absorção de água para fazer essa análise. Bom, peraí, as farinhas não têm a mesma absorção, né? Tem farinha, tu pega uma farinha do centro do grão, tem uma absorção de 49, sei lá, né? Aí tu pega uma farinha da periferia, tem 70 de absorção, 67, né? Aí o que acontece? Quando tu vai fazer uma massa, que tu vai precisar, né? Se a farinha é uma farinha que pede muita água, tá? Vamos pegar as farinhas comuns, que é as escuras, que tem muita fibra, elas pedem muita água. Aí tu botar o que manda ali, que é em torno de 54%, o que vai acontecer com a farinha? A farinha vai ficar, a massa vai ficar dura, rígida demais, né? Então, para tu formar uma massa tu precisa de duas coisas, trabalho mecânico e hidratação. Se tu não teve hidratação suficiente, a massa vai ficar rígida. O que vai acontecer então com essas respostas aqui? Como a massa está rígida, esse P vai subir, sair do papel, né? Depois, quando vencer a resistência, ela não tem extensibilidade porque está seca, né? Vai acontecer o seguinte, ó, ele vai cair direto. Então vai ficar um formato de um foguete. Aí o cara que recebeu o número vai dizer assim, essa tua farinha aí de biscoito com trigo nacional fraco é muito forte, não dá para fazer. Mentira, é que a análise te mostra isso. Mas na verdade, se tu pegar, a gente faz isso lá também, a gente pega
Se eu faço no farinógrafo a absorção e vejo que, por exemplo, a absorção é 65, eu faço minha análise normal, e depois eu pego e boto 65 e aí eu vejo o resultado que realmente eu quero que dê. Mas a comunidade internacional não aceita isso, né? Porque a metodologia, né, ICC, né, diz que não, tem que ser daquela forma, com aquela água, blá blá blá. Por quê? Porque esse aparelho foi feito na França para o trigo francês, né? Então ficou quadradinho ali, tu tem que usar dentro da... Né? Mas não é a realidade do resto do mundo, né? O pessoal usa porque todo mundo precisa de um parâmetro para gerenciar seu processo, sua compra e tudo mais, né? Mas é um parâmetro extremamente discutível, tá? Vamos lá, vamos adiante. Bom, esse aqui é o farinógrafo Brabender, né? Ele também tem uma macieira aqui, né? Essa macieira, só que o outro lá é uma única pá. Esses são pás em Z, né? Que também simula, vamos dizer assim, um batimento de uma macieira. Só que ele te dá outras coisas, né? Primeiro que ele te dá absorção de água. Vamos passar aqui. Ele te dá a absorção de água da farinha por uma consistência determinada, né? Chamada 500 UB. O que é 500 UB? É aquela linhazinha vermelha ali, tá? Aquela linhazinha vermelha é uma consistência mais ou menos que já foi estudada, né? Que é ideal para panificação. Claro, uma média, né? Evidente, né? Mas é um parâmetro fixo. A análise tem que ser feita dentro dessa consistência, né? Se tu pegou e fez uma análise, que imagina só, tu pegou uma farinha que tu nunca viu, como é que tu vai saber a absorção dela hoje? Tu não tem, tu chuta, né? Então tu vai lá, fez, aí chegou à conclusão que o gráfico deu aqui embaixo, né? Bom, se ele deu aqui embaixo, é sinal que tu botou, vamos dizer assim, água demais, né? Então, aí como ele tem, aqui não está mostrando, mas é tudo umas linhazinhas, dividido bem certinho, né? De 20 em 20 e aqui de 1 em 1. Aí tu conta, cada linha daquela, 20 uma quantidade em ml de água. Então tu já sabe, bom, se deu aqui no nível tal, para chegar nas 500 eu vou ter que botar mais ou reduzir tanto, né? Entendeu? E aí tu atinge aquelas 500. Se tu tiver 20 para cima, 20 para baixo dessa linha, tu pode fazer a correção, vamos dizer assim, calcular a correção. Agora, se tu tiver mais que isso, não, aí tu tem que fazer análise de novo. Porque senão tu botou água de mais ou água de menos e aquilo alterou totalmente a tua avaliação, né? É lógico. Bom, e aí ele começa, vamos dizer assim, ó, aquele batimento aqui nessa macieira, tá? Só que quando ele bate aqui nessa macieira, ao mesmo tempo, aqui tem um torquímetro aqui dentro, né? E esse torquímetro, né, transmite, né, o torque, né, a força que as pares estão fazendo nessa massa para um registrador gráfico, que registra aquele gráfico lá, né? Então, quanto mais, conforme assim, tu vai botando água e vai desenvolvendo glúten, ele vai pegando uma consistência, vai ficando rígido, vai desenvolvendo. Chega um ponto que ele atingiu o desenvolvimento máximo e começa a cair, né? Então, basicamente é aquilo ali, ó. Então, ele vai subindo, atingiu aqui, né, o topo. O topo tem que estar na linha de que o topo da curva, a linha de 500 tem que estar bem no meio dessa altura máxima da curva, né? Senão aquilo que eu falei, tem que fazer de novo. Só que aí vai perdendo consistência, chegou uma hora que caiu, né? Então, aí tu mede, vamos dizer assim, ó, o tempo de desenvolvimento da massa, a estabilidade, quanto tempo ela fica estável sem quebrar, sem destruir a massa, né? Tu mede a absorção, tu mede vários comportamentos, né? E é aqui que eu disse que eu avalio aqui a absorção e depois faço lá na alveóloga. Daquilo que a gente falou, a nível de avaliação, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o biscoito, né? Fine number, né? Abaixo de 200. Pode ver que os produtos que levam fermentação, ó, que é esse aqui, ó, biscoito fermentado, que são os crackers, né? Pães e pizza, olha, o fine number é mais ou menos isso aqui, né? Eu não concordo muito com esse número, tá? Para mim, o ideal para ter bons resultados é de 250 a 320, legal, né? Agora, abaixo de 250 já é meio crítico. Bom, pode ver que eles são parecidos, né? Esse daqui, ó. Agora, bolo
e biscoito que não usa fermentação biológica, né? Porque aquele fermento químico, aquilo não é fermento, né? Aquilo, vamos dizer assim, é um pó químico, né? Só gera gás, não gera álcool, não gera outras coisas, só gera gás, né? Gás carbônico, tudo. Mas é, vamos dizer assim, o próprio para fazer esses outros produtos. Agora eu queria falar um pouco do fluxograma de moagem, né? Isso aqui foi um gaiato lá, um cara que desenha bem, né? Que resolveu fazer um fluxograma aí para que todo mundo entendesse um fluxograma de moagem. Para entender assim, por exemplo, o moinho de trigo, ele recebe aqui o trigo de caminhão, tá? Tem moinhos que estão perto do mar, do rio, que eles podem receber direto do navio, muitos podem receber de trem, né? Mas nos nossos casos aqui do Rio Grande do Sul, a gente só recebe, vamos dizer assim, de caminhão mesmo. Né? Então, o caminhão descarrega, normalmente um tombador, né? Sobe, né? Aí vai passar por uma coisa chamada pré-limpeza. O que é a pré-limpeza? Né? Normalmente vai passar por imã, peneira, né? Vai pesar o trigo antes de jogar no silo, né? Depois joga no silo. E tem toda a aspiração, porque o trigo, como a casca dele é celulose, né? Toda a movimentação dele, ele está gerando pó, está gerando pó. Tu aspira, mas depois outra movimentação ele gera pó. Está sempre gerando pó o tempo inteiro, né? Então tu tem que estar o tempo inteiro aspirando. Todas as máquinas têm que ter aspiração o tempo inteiro. Senão tu chega a hora que tu não te enxerga mais, né? Bom, aí tu guarda. Isso aqui, evidentemente, está de forma unifilar, né? Esquemática, né? Porque, por exemplo, os moinhos têm diversos silos de recepção, diversos silos de farinha, né? Dependendo da capacidade de cada moinho. Bom, então, aí guarda no silo, né? Quando tu vai querer moer, tu pega de vários desses silos, pode fazer mistura, pode fazer de um só, ou 30% de um, 40% do outro, né? Para atingir a especificação daquela farinha que tu quer produzir, né? Evidentemente que para isso tu tem que fazer o quê? Uma segregação na entrada, né? Vocês conhecem, vamos dizer assim, a condição de armazenamento do trigo no Brasil melhor que eu, né? Então a gente, vamos dizer assim, o armazenamento no Brasil é a pior coisa que interfere, vamos dizer assim, na qualidade dos produtos que se produz. Por quê? Porque a gente, vamos dizer assim, o pessoal se reúne em cooperativas, bota o trigo normalmente no chão, a grande maioria pelo menos, e, vamos dizer assim, vai formando aqueles montinhos não homogeneizados, né? Então, imagina um armazém gigante com 40 mil toneladas, né? Aí vai lá o corretor, busca uma amostrinha lá, leva para nós, a gente analisa e tá. Ah, Dom, esse trigo aqui me serve para tal coisa, beleza. Vou comprar ele, sei lá, 5 mil toneladas, beleza. Aí o cara vai lá, busca. O próximo caminhão, não esqueça que eu tenho outros moinhos puxando também, né? O próximo caminhão já está pegando de outro produtor. Não é mais aquela amostra aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Embora eu comprei um lote e analisei esse lote, né? Eu tenho que, a cada caminhão, por incrível que pareça, nós temos que analisar. Não dá para guardar sem analisar. Nós temos que analisar o trigo e segregar ele. Ah, esse aqui, ó, que é do lote tal, não, mas ele está mais parecido a nível de cor, de fine number, de com aquele ali do silo tal. Então, né, bota e homogeneiza, né? Então a gente consegue, vamos dizer assim, ó, depois na hora, eu fiz um programinha lá, porque a gente pega assim, as características, todos os parâmetros físico-químicos biológicos da farinha, né? E a gente pega esses parâmetros, bota no computador ali e faz a mescla, né? A gente bota, vamos dizer assim, os parâmetros e faz a mescla. E essa mescla vai dizer quanto tem que botar de cada trigo e de cada tipo para atingir aquelas especificações da farinha, né? Bom, então aqui, aqui então, vamos dizer assim, tu guardou, depois quando vai mandar para o moinho tu mistura, manda para uma caixa de trigo já misturado, né? E aqui já está o trigo homogeneizado, mesclado, né? E aí tu vai pesar esse trigo, né? Tu vai passar por todo um monte de máquina de limpezas, né? Porque assim, ó, no processo antes da moagem eu tenho 3 limpezas, olha bem. Eu tenho a pré-limpeza, quando eu recebi o trigo, que vai tirar aquelas impurezas mais grosseiras, né? Tudo que é muito maior que o trigo, que é muito menor, né? Tipo pó, areia, né? Aí, vamos dizer, milho, pedaço de palha grande, né? Chinelo de dedo, rato, sei lá, né? Tudo que vem junto no caminhão, né? Então tu vai, né?
na pré-limpeza tu faz isso, tira aquelas coisas grosseiras, né? Depois, tu tem a primeira limpeza, né? Já tive a pré, agora eu tenho a primeira. Né? Aí eu vou passar também, vou pesar, vou ter polimentos, vou ter que limpar o grão por fora, né? O grão tem uma fenda, depois eu vou mostrar para vocês na hora do processo de moagem, tem uma fenda que aquilo ali junta muita pó, então tu precisa fazer polimentos, choque do grão contra as pás do equipamento e das paredes também, então tu provoca choques o tempo inteiro para poder fazer esse polimento. Né? Bom, aqui tu tem, vamos dizer assim, peneiras, né? Porque tu faz, para tu chegar à conclusão que tu limpou, tu tem que fazer dois tipos basicamente de processo de separação. Um, que é a calibragem, né? Calibragem é peneira, vamos dizer assim, ó, eu tenho um trigo que, vamos dizer assim, tem um diâmetro mais ou menos de 3,5 mm, né? Então, a calibragem leva em conta a menor dimensão do grão, que é os 3,5, tá? Então, eu falo, bota lá a peneira de 6 mm de abertura, né? Então, tudo que passar ali é trigo, que for maior que isso, já é rechaçado. Depois, embaixo, eu tenho uma outra peneira que é menor do que os 3,5. Ou seja, tudo que rechaçar vai ser trigo e o que passar vai ser impureza, né? Então, aí depois, já fiz a calibragem. Depois eu tenho que fazer uma triagem, aí eu tenho que levar em conta a maior dimensão do grão, né? Aí são cilindros trieiros, mas aí são máquinas que levam em conta, vamos dizer assim, caber dentro dos alvéolos, né? Que tem uns tubos de parede alveolado onde ele roda e aquilo que cair, que couber dentro do alvéolo, ele entra e depois cai numa calha, né? E vai fazendo isso até separar a aveia. Aí separa aveia, sorgo, milho, soja, separa um monte de coisa, né? Depois eu vou mostrar para vocês a selecionadora ótica aqui. Antes, nesse desenho aqui não tinha ainda essa selecionadora ótica. Aí depois a gente, vamos dizer assim, depois tudo que agora que eu separei é do mesmo tamanho do que o trigo. Pronto, tá. Mas ainda posso ter coisas que não é trigo, que sejam do mesmo tamanho, né? Por exemplo, pedras, né? Eu tenho máquinas que tiram pelo formato, pelo tamanho e pelo formato, né? Mas aí eu preciso alguma coisa que me tire, por exemplo, pedra. Como é que eu vou tirar pedra se eu tenho pedra de tudo quanto é tamanho, inclusive do tamanho do grão de trigo? Por densidade, né? Aí eu tenho equipamentos que vão trabalhar com densidade, eles vão pegar e tirar tu vai passar em uma corrente de ar e essa corrente de ar está regulada justamente para elevar o trigo e o trigo desce para um lugar e a pedra, como é mais densa, a máquina é um movimento alternativo, ela sai, vamos dizer assim, num outro ponto, né? Então, quer dizer, tu tem máquinas que separam por densidade, por calibragem, né? E vai separando até tu chegar com somente realmente trigo, né? Quando tu chegou, só tem realmente trigo, tu vai, tá vendo ali em cima do chuveirinho, né? É uma ducha Lorenzetti, não é assim, é equipamento tudo eletrônico. Hoje dentro do moinho tudo é automatizado, é tudo computador, não tem nada, vamos dizer assim, manual, né? Tanto que, vamos dizer assim, um prédio de 6 andares, às vezes trabalha uma pessoa só, ou então que nem na Austrália, que não trabalha ninguém, né? Fica 24 horas no moinho ligado, sem ninguém lá dentro, quando dá qualquer problema, o sistema liga automaticamente para o engenheiro, ele vai lá, entra no moinho, acende as luzes, né? Vai lá ver o que houve, né? E retorna, né? Hoje o moinho é muito automatizado, né? Ou pelo menos os grandes moinhos, né? Os médios e grandes moinhos. Bom, então, aí tu molha e aí vai para o processo de descanso. Porque para moer o trigo, tu precisa molhar ele. Por que precisa molhar? Por vários motivos, né? Tu precisa separar, porque o grande objetivo da moagem é separar o endosperma do farelo, né? A gente falou, fazer farinha, então o endosperma é a farinha. Como é que faz isso para separar? Vai moer tudo junto? Não, não pode. Tu tem que separar. E o processo de separar, o que é? Tu abre o grão, né? Vai raspando o endosperma e o endosperma que tu consegue separar, tu vai jogando para outros bancos de cilindro e vai reduzindo ele, e vai raspando, e vai jogando para os outros bancos de cilindro, e vai raspando até não ter mais nada de endosperma aqui, tá? E essa outra linha que está sendo, vamos dizer assim, jogada para lá, a parte de endosperma, ele tem que ir reduzindo, claro que não pode ser de uma vez, né? Ele tem que ir reduzindo esse endosperma
até ele ficar menor que 200 micra. Porque o endosperma acima de 200 micra chama-se sêmola, né? O que é abaixo de 200 micra é farinha, né? No nosso moinho a gente usa 200 micra como maior peneira, a gente usa 180 micra, né? É uma farinha um pouco mais fina, né? Entendeu? Bom, vamos voltar aí. Bom, então aí tu, vamos dizer assim, ó, limpou, né? Molhou e botou para descansar, né? Por que descansar? Porque a água que tu botou no grão, tu precisa, vamos dizer assim, deixar descansar de 6 a 48 horas, dependendo da dureza do grão. E o que determina a dureza do grão? Isso que eu acabei de falar. Se a proteína é muito ligada no amido, tu tem, vamos dizer assim, ó, pouco espaço de ar e, consequentemente, tu não tem muita facilidade da água penetrar no grão. Porque no farelo a água penetra por capilaridade, ou seja, o que é isso? Como se fosse uma esponja, né? Ela chupa assim a água. Agora, no endosperma não. No endosperma ela só penetra por difusão molecular, né? Molécula, né? E é um processo muito lento. Agora, se tiver um grão que é muito mole, que tem ar dentro, aí a água penetra com mais facilidade. Então, tu só precisa de 6, 12 horas, né? Dependendo da dureza do grão, né? Tu vai precisar de muito mais tempo para que a água... Aí, vê bem, não interessa quanto é que é de água. Se eu disser assim, eu vou botar 1% ou 4% no grão, vai levar o mesmo tempo para que esse percentual que eu ponho equalize dentro do grão, né? Então, eu preciso... Se é 4%, eu vou precisar de, sei lá, 48 horas com um trigo muito duro. E se é 1% também, eu vou precisar desses 48 horas, né? Entendeu? E aí aqui, descansou aqui. Depois que descansou, aí vai para a segunda limpeza. Que para mim é extremamente fundamental. O que é essa segunda limpeza? É um polidor extremamente violento, né? Com vários tipos de conexões, né? Tipo de superfícies diferenciadas, né? E quando tu molha o grão, tem uma cutícula, a gente chama de cutícula, uma pele que está por fora do grão, e essa pele, ela, vamos dizer assim, ela meio que solta, né? Porque molhou e ela fica soltinha assim, né? Aí tu vai dar um polimento e tira aquilo. E tudo que tu tira de impureza vai para, vamos dizer assim, via corrente de ar e joga para moagem de impureza. Essa película eu acho muito importante, porque nessa cutícula é que provavelmente vai ter alguma carga microbiológica, algum resíduo de pesticida que ainda possa ter, né? Então é fundamental a segunda limpeza, né? E aí depois sim, aí vai para moagem, né? Vai moer em banco de cilindros, depois eu vou mostrar, né? Vai peneirar, né? Vai classificar as células, né? E aí tu vai jogar dentro de silos de farinha, silos de farelo, né? E vai produzir pré-misturas, ou vai sacar pura farinha, blá, 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 em sacos de 1,5 quilos ou 50 quilos, que a gente nem usa mais 50 quilos, hoje no nosso meio não tem mais, só 25, e sacos de 1.250 quilos também, 1.000, 1.200, né? Que são os big bags. Para dizer para vocês o seguinte, como é que é o princípio de moagem do grão de trigo? Porque o grão de trigo, ele tem esse formato assim, se tu fizer um corte, né, longitudinal dele, tu tem, vamos dizer assim, esse formato, né? E olha que complicado se tu tivesse que descascar isso, né? O grão de trigo, ele não tem, vamos dizer assim, botanicamente um limite exato onde termina o fruto e começa a casca. Que nem a banana, por exemplo, né? A banana tem o limite bem claro onde é que é a casca, tu tira, come, né? O trigo não, tu não tem como fazer isso, tu não enxerga esse, né? Aqui no desenho já dá para enxergar, mas na prática tu não tem como fazer isso. Então o que tu tem que fazer? Abre ele, né? Raspa, vai raspando, raspa aqui, manda para lá, raspa no outro e vai, né? Só que para fazer isso tu precisa de pares de rolos de cilindros, né? Trabalhando em velocidade diferencial. Os cilindros que vão fazendo essa raspagem, eles têm raias, né? Ali é um banco de cilindro, né? Desculpa, ele é só um cilindro. Eles trabalham aos pares, né? Com velocidade diferencial. O rolo raiado, ele é cheio de raiazinha que a gente tem que calcular para cada tipo de passagem, né? Porque dependendo da inclinação das raias e da quantidade de raias, eu tenho, vamos dizer assim, no cruzamento deles, eu tenho número de ações por área, né? Então, dependendo do tipo de produto que eu estou fazendo, que o meu objetivo é separar o endosperma da casca. Mas para eu fazer isso, eu não posso quebrar a casca. Claro que é impossível chegar nisso, mas eu tenho que tirar o farelo o mais inteiro possível. E para isso eu tenho que fazer aquilo, raspar,
participar. Aí tu pensa, como é que pode? Se está entrando milhões de grãos de trigo por segundo num rolo, como é que tu consegue? A tecnologia é exatamente essa, né? Tu tem que achar o ponto certo de aperto, né? Para que aquele número de ações, na primeira passagem ele só abra o grão, né? Não quebra, né? Para não quebrar, o farelo tem que estar úmido, por isso que a gente molha, né? O farelo tem que estar úmido para que ele fique elástico, senão ele esfarela tudo, quebra tudo e gera farinhas escuras, né? Eu quero gerar farinha clara, sem farelo, né? Então eu começo a separar, aí jogo essas sêmolas para passagens de acordo com a cor dela, né? Então, como assim, tem medidor de cor? Não, é tudo por densidade. As partículas escuras são leves e as partículas claras, como tem a molécula do endospermo é muito mais pesada, eu tenho as farinhas claras muito mais pesadas, as sêmolas claras muito mais pesadas que as leves, né? Até depois eu vou mostrar para vocês um purificador de sêmola que faz esse trabalho. Porque no moinho de trigo, tudo é pura física. Tudo é física dentro do moinho de trigo. É pura mecânica newtoniana, né? Bom, aqui, isso aqui é só ilustrativo, só para mostrar para vocês como é que é um diagrama de limpeza, né? Tem silos de trigo que já recebeu a mescla, aí tu passa por todas as máquinas, né? Aí molha, umidificador intensivo, né? E cai sobre descanso, né? E tudo são dosadores eletrônicos ponderais, né? E aí, segunda limpeza e moagem, tá? Aqui é só para vocês. Isso aqui é só um exemplo de uma máquina de limpeza, né? É um combinator, né? Tu tem, vamos dizer assim, vários tipos de peneira ali dentro, né? Tu tem canal de aspiração aqui no canto, que já faz aquela, já tira todas as palhas, impurezas, já separa o que é trigo murcho, por exemplo. Vocês sabem que a gente tem um problema bem sério aí com as micotoxinas, né? Então, normalmente as micotoxinas, elas, um grande problema nos trigos que estão murchos, que foram atacados, eles ficam totalmente desidratados, vamos dizer assim, né? Então, os trigos murchos, aqui também já vai tirando tudo que é trigo que não está em condições, que não é grão inteiro, né? E vai tirar, aqui também já tira pedras, né? Tem, vamos dizer assim, é uma máquina bem completa, né? Isso aqui é uma selecionadora ótica, né? Antigamente tinha isso muito no arroz, né? Ainda tem, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que antigamente só se usava para arroz, até que um dia o cara pensou, pô, por que eu não uso para trigo, né? Só que a tecnologia é outra, né? Por exemplo, eu tenho 5 canais aqui, cada um pode passar até 5 toneladas, né? 6, 5 toneladas, né? E tu tem, em cada canal desse, tu tem 2 câmeras, né? E cada câmera dessa tira 4.000 fotos por segundo, né? E ela, conforme ela viu que alguma coisa que não é trigo, a máquina manda o ar comprimido e tira fora, né? Aí tu diz, pô, pera, não sei, o negócio é incrível, né? Tirar 4.000 fotos por segundo até que é mumu, né? Agora, conseguir tirar, passando aquela monte de tonelada e no momento exato, bater naquela coisinha e tirar fora, isso me impressiona. Mas a tecnologia é legal. E, vamos dizer assim, e tu pode regular e dizer para a máquina o que tu quer. Tu pode dizer que tu quer que tire tudo que não é trigo, né? Mas tu pode dizer também o seguinte, ó, os trigos que tiverem ponta preta, eu quero que tire fora. Os trigos que estiverem mais claro que o normal, que tiver esbranquiçado, tira fora. Trigo escurecido, né? Que tem, por exemplo, cravagem, né? Ponta negra, tira fora, né? Trigo que tiver coloração rosada, né? Giberelas, né? Tira fora, né? Tu manda tirar o que quiser, né? Chegou a hora que de repente nem sobra trigo, né? Mas você pode fazer o que quiser com a máquina, né? E nós temos uma dessa na filial, que é ali em frente à Praça do Avião. E a nossa nova, que é da matriz, nova não, tem 1 ano e meio. Essa tem uma coisa além do que tem essas aí. Ela tem 5 câmeras, chamadas câmeras em gás, que são câmeras de infravermelho. Porque assim, quando o fungo ataca o grão, normalmente ele vai provocar uma mudança física, né? Vai ficar murcho, vai ficar esbranquiçado, vai ficar rosado, escurecido, alguma coisa vai fazer. Mas tem ataques de grão, ataques de fungo no grão, que é invisível ao olho humano. E aí, como é que tu faz? Né? Aí tem essas câmeras de infravermelho que conseguem detectar ataques no grão invisível ao olho humano. É sensacional. Então, quer dizer, tu consegue reduzir o nível de micotoxina de uma forma assim, né? Se tu quiser, vamos dizer assim, comprar um trigo. Sei lá, comprou um trigo que está com um pouco mais de micotoxinas, mas tu quiser baixar, né, esse nível,
atravessa a máquina, tu consegue baixar. Claro, isso é uma questão econômica, tem que ver se vale a pena ou não, né? Mas a possibilidade... Uma coisa que eu quero contar para vocês, não existe nada mais barato no Brasil do que farinha de trigo. Sabe por quê? Olha só, toda a tecnologia, todos os equipamentos, vem tudo da Europa, né? Os equipamentos de laboratório também, tudo da Europa, né? A nossa formação não tem no Brasil, né? Tu tem que fazer na França, na Suíça, na Alemanha, né? Não tem aqui, né? Aí tu pega, vamos dizer assim, energia elétrica. Uma conta de nosso moinho, por exemplo, da matriz, a conta de energia é 550 mil reais por mês, né? Aí quanto é que custa a farinha? Quanto é que vem o moinho vende a farinha? R$1 o quilo, né? Aí tu pensa assim, pô, mas erva mate tem épocas aí que é só pilão, só, tá? R$15 às vezes, tá? Né? Aí tu pensa, pô, né? Então o pessoal às vezes diz, tua farinha é pura? Dá vontade de rir, né? Porque qualquer coisa que tu imaginar botar na farinha, tu tá tomando prejuízo, né? Se tu botar amido, se tu botar fécula disso, fécula daquilo, se tu botar cimento, areia, tudo é mais caro que a farinha, não vale a pena, sabe? Tudo é mais caro. Então quer dizer, por isso que eu estou te respondendo assim, ó. Se tu tiver que tirar muito trigo e jogar fora, bom, aí acabou, tá, né? A margem de moinho, isso não é, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, isso é geral. Margem de moinho é muito baixa. Quando se chega a 3% de ganho, tá todo mundo dando pulo, né? Então, o dia que o moinho ganha? Volume, né? Pô, imagina, tu moe 700 toneladas, 500, 700, 400 toneladas, né? E aí realmente vale a pena, né? Aí tu tem, por exemplo, uma fábrica de pães, que nem nós, né? Que a gente agrega valor naquele produto, né? Faz pré-misturas para bolo, pré-mistura para isso, né? Aí realmente tu agrega valor. Se não, tu vender só farinha e tu for muito pequeno, não adianta, tu não vai pagar teus custos fixos nunca, né? Por isso, essa é a tua resposta, né? Tudo é questão econômica. Agora, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente quer pães gigantes, né? Quer pão gigante, quer pão que o cara não precise usar o padeiro de noite, ou seja, ele quer um pão que ele faça hoje, meio-dia, ele consiga ficar forneando até meio-dia do dia seguinte, né? Uma fermentação excessiva, né? Só que é uma fermentação única, né? Esse é o grande problema. E aí ele quer também que o pão resista e tenha um volume gigante, ou seja, aí a gente, o que está fazendo? Nós estamos entregando, vamos dizer assim, todo o nosso processo para os argentinos, né? Que aí a gente precisa, hoje pelo menos a gente precisa comprar trigo argentino, não por causa da quantidade, né? Mas por causa, vamos dizer assim, da qualidade. Depois eu vou entrar. O cetim é um pão que ele é o pão mais barato, mas é o mais difícil de fazer, é o mais complicado que existe. É onde tem mais perdas, né? É um pão extremamente sensível, complicado, né? Porque exige, vamos dizer assim, um trigo de muita força. Então tu usa basicamente trigos importados, né? Para fazer o pão francês, né? O pão francês leva menos trigos gaúchos ou trigos nacionais do que os trigos argentinos. Leva, normal assim, é pelo menos uns 70% de trigo argentino. Isso agrega custo. Sim, agrega muito custo. Mas por quê? Se o gaúcho, o pessoal do mercado gaúcho, em vez de querer um pão desse tamanho, gigante, né? Com 20, que aguenta 20, 24 horas de fermentação, ele comesse um pão pequenininho, né? Com miolo macio, tudo, um pão gostoso, né? Tu não precisaria importar tanto trigo, né? Tu, com o trigo gaúcho, faria o pão que, né? Mas a briga é impressionante, ó. Muitos anos atrás, eu desenvolvi uma pré-mistura, a primeira pré-mistura que eu desenvolvi, eu pensei assim, vou fazer um pãozinho com a casca bem fininha, crocante, miolo macio, custei muito tempo para desenvolver a pré-mistura, né? Aí nós fizemos o lançamento, né? Fizemos todo aquele auê, né? E chamamos os vendedores, festa, mostramos o produto, que lindo. 2 semanas depois,
reunião dos vendedores, para tudo, não é isso que nós queremos. Aquilo ali, tive que mudar o pão que eu tinha, né, achado que era o bambambam da coisa, não era, né? Ninguém queria comer o pão bom, queria aquele pão balão, né? Só que quanto maior o pão, imagina um pão de 50 gramas desse tamanho e um pão de 50 gramas desse tamanho, os dois têm 50 gramas. Qual é a diferença? Ah, óbvio, né? Então, para tu chegar a um pão desse tamanho, tu vai ter que fazer uma fermentação muito rápida, muito agressiva, e tu vai, vamos dizer assim, comer todos os açúcares, não vai ter aroma, não vai ter cheiro, não vai ter sabor, vai ser um isopor, né? Seco, né? A casca vai quebrar toda em cima da mesa, tu não vai conseguir nem fazer a primeira fatia, né? Mas é isso que o mercado quer, né? E aí, vamos dizer assim, ó, e outra, o tamanho da tua mordida, a tua boca é igual, então a tua mordida é uma só. Se tu pegar e morder um pãozinho desse tamanho, tu vai pegar mais produtos sólidos, vamos dizer assim, vai pegar mais sólidos, vai pegar mais pão mesmo. Agora, num pão desse tamanho, tu vai pegar o quê? Muito ar, né? O ar vai diluir o sabor daquele produto de pão, porque tu tá comendo muito ar junto, né? Então, tu vê, essas coisas assim, a gente acaba pagando mais, tem que importar um monte de trigo para produzir uma porcaria de pão, né? O nosso pão aqui, ó, só para vocês verem uma coisa, no Brasil, o consumo de pão é 33 kg per capita ano, né? 33 quilos de pão por pessoa anualmente, tá? Anualmente. No Uruguai e Argentina, em torno de 68, 67 quilogramas per capita ano. No Chile, 98. Aí o que o pessoal nosso diz aqui, ó? Ah, nós temos que baixar o custo para poder vender mais. Aí tu pensa assim, pô, mas lá no Chile, na Argentina, o custo do pão, levando em conta a unidade monetária deles, o pão é mais caro do que aqui, mas muito mais caro. E o consumo é 3 vezes maior que aqui. Por quê? Né? Porque o pão deles é bom. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de... Lá em qualquer lugar, tu vai almoçar, vai tomar um café, vencer uma cestinha de pão, o pessoal come pão, mas o pão tu come puro sem nada, é muito bom, né? E o nosso não, o nosso é um isopor que tu tem que encher de maionese, de presunto, tem que, né? O nosso é só, vamos dizer assim, uma bacia para tu botar as coisas dentro, né? Aí tu come a bacia junto, entendeu? Mais ou menos, né? Então, por isso que eu digo, o nosso trio gaúcho aqui, ele poderia dar conta tranquilamente, desde que a gente mudasse a nossa concepção de como comer pão. Tu vê, o cara de Curitiba aqui, de São Paulo, come um pãozinho, né, maravilhoso, né, úmido, né, com sabor, com aroma. Nós, né, aqui comemos esse aqui. E o Nordeste come um pão igual ao nosso, só que a diferença é que a casca do pão do Nordeste é quase queimada, é preta. O pão nosso aqui, para eles, está cru, né? Só a diferença é só isso. Eu sei que vocês também já sabem, mas não custa nada dar uma pincelada assim, ó. O que é o glúten? Né? Glúten não é uma coisa que tem no trigo. Né? Glúten é, depois tu pega, vamos dizer assim, uma farinha de trigo, né? Tu hidratou ela e transmitiu energia mecânica, aí tu vai formar uma rede proteica de gliadina e glutenina, das duas principais proteínas do trigo, que quando elas são hidratadas e trabalhadas mecanicamente, aí elas vão formar uma rede proteica. Essa rede proteica leva o nome de glúten, ou seja, glúten não tem glúten no trigo. Entendeu? A minha colocação que vai chegar, vocês vão dizer, ó, tem um cara lá que disse do moinho que não tem glúten no trigo, né? Não, ele tem proteínas, o grão de trigo ele tem proteínas, gliadina, glutenina, quando elas são, vamos dizer assim, depois da farinha moída, quando a farinha é hidratada e recebe trabalho mecânico, forma-se uma rede, né, elástica e extensível que chama-se glúten. Agora, hoje o pessoal fala tanto mal do glúten, né, mas infelizmente é uma desinformação muito grande, sabe, porque o homem come trigo, ou consequentemente glúten, há mais de 10 mil anos, né, e de 5 anos para cá faz mal para todo mundo, né. Então, quer dizer, aquela ideia de que a gente é o que come é bem verdadeira, né? O
glúten é, vamos dizer assim, é uma proteína muito especial e o carboidrato do trigo é um carboidrato complexo, né? Que, vamos dizer assim, ajuda, vamos dizer assim, um monte de questões do cérebro e tudo mais. Ou seja, nós hoje somos o que somos, temos essa constituição física, mental, principalmente porque a gente comeu trigo a nossa história toda, né? Então essa história, vamos dizer assim, de que agora o glúten faz mal, né? Tem muita bobagem por aí, isso é só mais uma questão de nicho, porque tanto no Brasil quanto em outros países, o interesse econômico está acima de qualquer coisa, né? O interesse econômico está acima, vamos dizer assim, até da própria saúde da população, né? Então, essa questão de glúten fazer mal é mais um nicho, ou seja, vamos vender agora um outro produto sem glúten. Esse ano, a legislação brasileira disse, por exemplo, que o teor de DOM, né, toxina, ela tem que ser no máximo 750 ppm. Isso é a exigência, é a maior exigência no planeta Terra, né? Nós estamos aqui num país tropical, ou seja, quente e úmido, né? Muito propício à formação de fungos, né? E a gente tem a legislação mais exigente do mundo, né? O Canadá, por exemplo, que é um país frio, né? Bem frio, produz trigo, que não, né? Os caras são muito experientes de anos, os caras são perfeitos na questão do trigo, né? A legislação deles é flexível, né? Esse ano, se choveu muito, o DOM é tanto. Esse ano não choveu, é baixo, né? Então, quer dizer, eles flexibilizam em função das condições, né? Por quê? Porque, na verdade, nós não podemos descuidar a questão da saúde? Não, evidentemente que não. Mas é uma questão pequena de saúde. É menos importante do que tu não ter alimento para a humanidade, né? Então, tu tem que, vamos dizer assim, flexibilizar a coisa para que... Porque isso daí, vamos dizer assim, quando tu dá um valor, não significa que aquele valor vai chegar na mesa de cada um. Não é bem assim, né? Depois até a gente vai falar sobre isso. Mas a gente, esse ano, por exemplo, é 750. A partir de janeiro de 2019, as farinhas de trigo, massa, biscoito, blá, 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 é 750 ppm, né? Quanto é que é o trigo que a gente recebe para moer? Pode ter até 3 mil. Pode ter até 3 mil. Não vamos chegar a 750 nunca, tá? Não vamos chegar, isso é impossível, né? Se eu comprar um trigo com 3 mil, estou morto, né? Entendeu? Aí tu vai dizer assim, então facilita para o produtor. Tudo é mercado, né, gente? Né? Se eu vejo que o cara está me vendendo com 3 mil, eu não vou comprar dele, né? Vou comprar do outro, certo? Mercado. Não, mas não tem trigo no Brasil, essa safra, não sei o que, blá. Bom, aí é um problema governamental, mas enquanto isso, eu vou importar do Paraguai, da Argentina, né? Porque na Argentina é muito difícil ter problema de micotoxinas, né? Porque depois quando chegar no secador, eu estou adiantando algumas coisas, mas assim, a gente aqui diz que Deus é brasileiro, né? Mas eu acho que Deus é gringo, né? Porque na Argentina é impressionante, né? Maçã, vinho, uva, né? Trigo. Os caras têm, vamos dizer assim, nós colhemos trigo aqui com 16, 20 de umidade, né? O argentino não, o argentino colhe trigo com 10 a 11% de umidade, né? E ele colhe, e sabe o que ele faz? Ele joga direto dentro de silo bolsa, né? Tá lá no campo, dentro daqueles silos de plástico no chão, né? Todo o trigo dele, né? Tranquilo, pode ficar o ano inteiro lá, 2 anos, 3 anos, tá lá seguro, 10% de umidade, né? Aí pergunta, como? Né? Sim, o índice pluviométrico na Argentina é em torno de 750 milímetros ano, né? É pouco, muito pouco. Tá, mas peraí, e aí? Então, só que eles têm, o terreno deles lá é como se fosse uma laje. 30 centímetros de terra e uma laje que não deixa a água escoar, né? Perfeito. Olha, não podia ter coisa melhor, né? Consequentemente, também eles têm, vamos dizer assim, pouca umidade no solo, né? Na parte onde está plantando, e a umidade afasta, não é que nem nós aqui, a gente tem uma umidade muito alta, a umidade afasta o nitrato das raízes, né? Consequentemente, a gente tem uma planta, uma semente com baixa proteína, né? E eles não, né? Eles têm, vamos dizer assim, uma proteína de alta qualidade, né? E tudo favorável, né? Então, por ele ter esse índice pluviométrico baixo também, é muito difícil ter problema de micotoxina no trigo argentino. A gente
Não encontra. Estou há anos trabalhando com ele, é muito difícil, muito raro, né? Talvez a cooperativa vende um produto que hoje todo mundo vende. O que é? Credibilidade, né? E se tu não tem esse produto, tu não pode estar no mercado, né? Então, se a cooperativa começa, vamos dizer assim, aparecer um moinho com o outro, que olha ali, deu problema ali, né? O cara vai ficar complicado, né? Dele conseguir trabalhar no mercado. Então, ele acaba sendo obrigado a controlar os associados dele, né? Então a gente faz pressão na cooperativa, para a cooperativa fazer pressão nos associados, né? Assim como o mapa, né, faz pressão na gente, e assim vai, né? A cadeia funciona dessa forma, né? É isso. Não, também vem com problema, tem um problema também. Só que tem um detalhe, olha só, o argentino pode acabar, se tiver um problema de glifosato, essa legislação é complicada, porque assim, para nós, nossa legislação diz o seguinte, o glifosato, né, tu pode, vamos dizer assim, tem um MMR de 0,05, né, aí tu pensa assim, pô, não, mas peraí, para outras coisas, né, não para o trigo, aí tu pensa assim, pô, e como é que tu trata o trigo importado? O trigo importado, né, ele é avaliado pelo Codex. O Codex é 0,5, 10 vezes mais permitido, né? Aí o cara entra aqui, não, mas eu estou no Codex. Ah, bom, mas peraí, mas o cara que vende para mim aqui do meu estado aqui, porra, né? E não pode ter nada, o teu pode ter 0,5, né? Eu fiz a legislação, né? Tá entendendo? Então, é complicado esse negócio, né? Eu estou falando no caso do glifosato, mas a maioria das coisas é assim, né? Se tu não tem uma definição para o cara que vem de fora, nós temos em entornos oficiais, né? Em torno dos 80 moinhos no Rio Grande do Sul, né? 4 são grandes, né? Agora vai entrar um 5º grande. Mas desses 80, vamos dizer assim, cada um compra uma região, né? Tem outros que compram de todas as regiões, quase todas, de todas é impossível, né? Mas a gente também usa muito trigo argentino, paraguaio, uruguaio, né? Então, quer dizer, é muito lugar para todo. Então a gente pegou e falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as análises, vamos dividir os resultados, né? Só que em vez da gente pegar e cada um fazer um laboratório, vamos eleger um laboratório bem qualificado, né? Um laboratório que seja, vamos dizer assim, credenciado e tudo mais, né? Com todas as certificações, e vamos todo mundo fazer um pacote que talvez até saia mais barato, né? Para a gente poder enxergar isso de uma forma muito mais homogênea, né? E aí a gente fez esse controle aí, né? Mas a gente, por causa disso, é que a gente vai agora, a gente conversa com o produtor, chega, olha, aconteceu isso. As análises que a gente faz também, qualquer coisa que dá fora, a gente manda RMC pro produtor, né? Pede para ver como é que... Produtor, sei lá, né? A maioria dos nossos contatos não é com produtor, é com cooperativo. Então a gente, vamos dizer assim, tem um problema muito sério, que vamos dizer assim, essa questão dos resíduos de pesticida, tem coisas que é permitido, né? Mas nessa última avaliação aqui, por exemplo, teve trigos que a gente viu que tinha produto permitido, mas 20 vezes acima do que era permitido. Aí, né, é complicado, né? E teve glifosato, né? Ainda, né? Nós usamos muito biotecnologia lá, por exemplo, quando a gente quer deixar uma massa mais extensível, a gente usa uma enzima chamada hemicelulase, né? Que ela atua na hemicelulose, que está mais próximo da casca. Normalmente ela tem, vamos dizer assim, essas hemiceluloses estão na estilose, né? Que é aquela parte mais da celulose. Aí, tu pensa, às vezes a gente pega uma hemicelulase, né? E coloca numa farinha, dá um resultado X, né? Aí, de repente, uma outra farinha não dá o resultado que a gente quer. Aí tu pensa assim, mas será que o cara me mandou um produto ruim, né? Eu penso assim, né? E tu vai fazer aquele, não, aí tu pega aquele mesmo, testa na outra farinha, aí deu certo, né? O fungo, né? Quando vai atacar, para ele fazer o ataque no grão, ele precisa vencer a camada de farelo, que é madeira, né? Celulose, né? Aí o que ele produz para poder quebrar? O fungo produz hemicelulase, uma enzima que quebra, né?
as cadeias do farelo para ele poder, né, agir ali, penetrar. Só que a natureza é interessante, a natureza se protege. O que muitos trigos acabam fazendo, a planta faz? Ela cria inibidores de hemicelulase. Aí, o que acontece? Quanto mais inibidor de hemicelulase criar na lavoura, vai interferir na minha adição lá no moinho, né? Porque eu estou adicionando hemicelulase, pô, não está funcionando. Bom, controle de pragas, né? Esse é outro problema também que, vamos dizer assim, a gente precisa evoluir, né? E hoje, vamos dizer assim, quem é os caras que pode resolver esse problema são justamente os meus amigos engenheiros agrônomos, né? Que, vamos dizer assim, entende da coisa, né? Conhece as pragas, conhece, vamos dizer assim, os procedimentos, os produtos, né? Secagem e armazenagem, né? O trigo ele tem que ser armazenado pelo menos com 13%, né? Mais que isso, vamos dizer assim, se a gente armazenar acima de 13%, a gente está correndo sério risco, né? De desenvolver fungo, de desenvolver também insetos, né? De pegar fogo no trigo. A gente consegue em torno de 75% a 78% de extração de farinha total, né? E o resto farelo, né? Depois eu explicar para vocês que tem o farelo fino e farelo grosso, mas é uma questão de diagrama de moagem, né? De fluxos, né? Tá? Mas é em torno de 75% a 77%. A gente vende separado, vamos dizer assim, é que o pessoal pega, não tira, não extrai o germe e ensaca para vender, né? E joga direto tudo no farelo de trigo, né? E vende tudo como farelo, né? Nós ensacamos, né, numa embalagem especial e a gente vende separado, né, para as indústrias, né? Não é bem indústria, né, mas vamos dizer assim, linha profissional, onde o pessoal pega e tosta o germe para vender junto nessas casas de produtos naturais. Ou o pessoal que também usa uma tecnologia de secagem, ou aquele, eles põem embalagem, vamos dizer assim, a vácuo, né? Que aí não tem problema de rancificar, porque como o germe é quase pura gordura, né? É proteína e gordura, né? E ele tende a rancificar muito fácil. Se deixar ele exposto, né? Fora da geladeira, né? Ele rancifica com muita facilidade. Se vocês comprarem germe, vocês deixem na geladeira, nunca deixem fora, porque podem até não perceber, mas ele já está oxidado, né? Numa massa de grãos, tu pode ter outras coisas junto, né? Com esse grão, né? Que não é trigo. Então, por exemplo, se tu tiver um trigo muito sujo, ele pode ser um trigo muito sujo, de alto valor de glúten, de extração, blá, 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 mas está sujo. E se ele está sujo, com palha e tudo mais, o pH vai cair. E ele não vai demonstrar o que realmente representa o grão a nível, vamos dizer assim, de utilização dele para panificação ou massa, né? Agora, se tu pegar só o grão, vamos dizer que tu consiga limpar todo ele, e tu fizer, vamos dizer assim, o peso específico dele, tu vai notar que realmente os grãos totalmente limpos, que tem um pH maior, normalmente eles são trigos, vamos dizer assim, mais pesados, de alto peso molecular, porque tem mais proteína, né? Eu não tenho aqui o desenho, o negócio do desenho, mas eu mostro para vocês o seguinte, ó. Dentro do endosperma, isso é interessante, dentro do endosperma tem um grão, vocês já viram o grão, vocês veem que tem grão assim, que ele é brilhoso, tipo âmbar, né? E outros é esbranquiçado, né? Ele é meio opaco, meio, né? Esbranquiçado. Só de tu olhar para o grão, tu já sabe se é um trigo forte, se é um trigo de alta proteína ou se não é, né? Tu vai dizer, como? É porque assim, ó, dentro daquele grão que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu volto. Não, vou ter mais para frente, esse cara aqui. Bom, aqui no endosperma, né? Basicamente eu tenho aquilo que eu falei, amido e proteína, né? Essa proteína, ela fica envolvendo os grânulos de amido, né? Se eu tiver bastante, vamos dizer assim, uma densidade muito alta e essa ligação da proteína for extremamente forte, né? Eu não vou ter muito espaço de ar dentro desse grão, né? Então vai ser um grão muito duro, muito rígido. Agora, se essa ligação da proteína for uma ligação muito frágil com o amido,
essa ligação no meio dela, da proteína do amido, ele tem ar, né? Então, tu pega um trigo duro, tu morde, tu quase quebra o dente e não consegue, né, quebrar ele. Agora, um trigo mole não, tu morde ele e quebra ele com facilidade. Por quê? Porque ele tem espaço de ar dentro, né? E isso, se ele tem espaço de ar dentro, quando a gente olha ele de fora e vê opaco, isso simplesmente é uma impressão, é uma ilusão de ótica, né? Porque tu olha ele de fora, a luz está passando, vamos dizer assim, do meio sólido para o meio gasoso. Então ela faz uma refração e, vamos dizer assim, cria a ilusão de que aquilo é opaco, é esbranquiçado, né? Então, consequentemente, só de tu olhar tu já sabe se o grão é fraco ou é forte, né? Se tem nível alto ou baixo de proteína, né? Se tu olhando assim já tem uma noção se dá para uma coisa para outra, né? Entendeu? Em função do tipo de trigo, tem que molhar diferente, descansar diferente, regular as máquinas de limpeza, porque, imagina só, se eles têm densidade diferente, eu tenho que regular cada trigo que mudou, o pessoal tem que ir lá mexer nas máquinas e regular para aquele tipo de trigo. Aí na hora de fazer a moagem no diagrama, porque o diagrama de moagem, o que ele é? Ele é o sistema de distribuição de cargas. Tu não constrói, vamos dizer assim, um moinho, tu não acha uma regulagem para um moinho. Não, tu constrói um moinho por uma regulagem. Mas como assim? É porque assim, ó, tu tem que saber, quando tu vai construir um moinho para ti, quanto tu vai moer de trigo macio e quanto de trigo mais duro, né? Qual o percentual? Meio a meio, 30% de um, né? Tu tem que saber isso para poder construir, para tu poder tirar o máximo de rendimento desse moinho, porque tu quer tirar o máximo de farinha, né? E outra, essa distribuição de cargas que eu falei, que vai gerando assim, aquele monte de, né? Isso é um sistema muito bem calculado. Então, se tu pegar e botar num moinho que foi construído, sei lá, para 100% de trigo semiduro, né? E tu botar 50% de trigo muito mole nessa mescla, tu vai sobrecarregar as primeiras passagens, vai entupir tudo, vai embuchar todo o teu moinho, vira um inferno, né? Tu não consegue, porque a dureza do endosperma, ela varia de grão para grão. Então, quando tu regula, deixa regulado, cada rolo de cilindro está trabalhando com um torque, uma pressão, uma rotação, né? Se tu pegar e botar outra mescla e não regular tudo de novo, vira um inferno, né? Toca, embucha tudo e para tudo, né? Dois tipos de desinfestador, o desinfestador de farinha e o desinfestador de grão. Tá? O desinfestador que tu tem no moinho para farinha, o ovo do inseto, ele é branco, tem mais ou menos a mesma granulometria da farinha. Bom, como é que tu separa isso, né? É meio complicado. Então, o que tu faz? Tu tem um aparelho, um equipamento chamado, tecnicamente, de entoléter, né? Que o que é? Basicamente é um disco, né? Um rotor, né? De aço, cheio de pino de aço nele, mas cheio de pino. E ele está, vamos dizer assim, acoplado num motor que gira a 3.500 RPM, né? Então, quando a farinha cai ali, ela toma ali, né? Uma porrada assim que, no momento, vamos dizer assim, ó, e pega no ovo, o que ele faz? Ele desativa a vida por, vamos dizer assim, por tu transmite uma energia mecânica tão grande que o pessoal fala quebra-ovo, né? Mas é isso, né? Vamos dizer assim, tu desativa a vida pelo esse choque energético que tu dá no ovo, né? Entendeu? Então, o tal dos quebra-ovos é assim. Então, vamos dizer assim, é um choque mecânico, né? Agora, no trigo, porque dentro do moinho tu tem tanto os que funcionam de forma gravimétrica como os pneumáticos, né? A diferença é que um sai pelo lado e o outro sai para baixo, tá? Basicamente isso. Agora, no trigo, ele é assim, ó. A gente não aceita, os moinhos normalmente não aceitam trigos que chegam na empresa com sinais de infestação, né? Bicho vivo nem pensar, né? Devolvido no portão, né? Se o pessoal quer dizer assim, nós aqui, por exemplo, estamos em Porto Alegre, em Canoas, a gente diz, olha, o teu trigo está com bicho. O cara diz, não tem um jeitinho de expurgar ele? Não, aqui dentro, para eu expurgar dentro do meu silo, eu tenho que passar pelas minhas linhas, para me contaminar toda, né? Então, a gente pode mandar aqui para o César, os caras do César expurgam, né? Tu paga o expurgo e aí devolve para nós, beleza? Aí pode, né? Mas se chegar da César e a gente vê que ainda tem sinal de expurgo, não, volta, né? Entendeu? Mas, o que acontece?
o grão, o bicho bota, ataca o grão, fura o grão e bota o ovo lá dentro, né? Por quê? Porque o endosperma é, vamos dizer assim, a fonte energética do desenvolvimento da larva, né? Então, a larva fica ali dentro, né? Comendo tudo, né? Grãos que estão muito atacados, no próprio ar vai sair, tá? Mas tem grãos que não chegam a sair na corrente de ar. Então, quando ele entrar no desinfestador, ele é o mesmo princípio, é um disco, um pino de aço, só que ele tem um diferencial. Ele cai, vamos dizer assim, o produto cai todo vamos dizer assim, num sistema de aspiração, vamos dizer assim, um separador densimétrico, uma corrente de ar ascendente. Então, olha como é que funciona. O grão que está inteiro, quando cair ali, ele vai tomar o choque e não vai acontecer nada com ele. Mas o grão que tiver atacado por inseto, ele vai abrir o grão, vai quebrar o grão, né, porque ele está mais frágil, né, vai expor o bicho e vai, vamos dizer assim, tanto o grão quebrado quanto o bicho vai ser levado pela corrente de ar e vai ser mandado lá para impureza, entendeu? É assim que funciona o esquema, né, de desinfestação. Nacional. O melhor ainda, não só nacional, Gaudelli, né? Trigo gaúcho, né? Porque estamos aqui na região, né, da produção, né? É assim que a gente consegue, né? Porque nós estamos na região da produção, a gente consegue competir com o paulista, com o carioca, né? O carioca nem tem trigo, mas assim, a gente consegue competir com os moinhos lá de cima, né? Que eles compram normalmente trigos importados, né? Agora é gozado, né? Tu vê, ó, nós estamos aqui do lado da Argentina, né? O trigo chega para nós aqui, o trigo argentino, chega em Porto Alegre 5% mais caro do que chega no Rio e São Paulo. Por quê? Porque o nosso porto, nosso sistema de... é complicado, né? A gente tem que receber num porto que a logística é mais cara do país, não sei nem se não é da América do Sul, que é o Porto do Rio Grande, e ainda, vamos dizer assim, a gente tem que transportar em chatas, né? Embarcações menores para chegar até aqui no nosso país. Trazer trigo de fora, ele tem uma técnica, uma taxa de exportação, né? E agora parece que até tiraram lá de uma parte do trigo norte-americano, o Bolsonaro fez um esquema aí, né? Uma certa quantidade, né? Mas normalmente não é vantagem, né? Financeiramente. Então, trazer trigo de fora, além de ter o frete, né? Tem uma taxa maior, né? Já com os trigo aqui do Mercosul, já, né, não tem a taxa, né? Bom, aí já responde por que, né? Só traz agora, mesmo trazendo do Paraguai, da Argentina, a gente está comprando esses produtos em dólar, né? Estão comprando em dólar o trigo importado, né? Então a gente não pode, vamos dizer assim, deixar de levar em conta o custo, porque, como eu disse para vocês, farinha é uma coisa muito barata, né? Nós temos que reduzir tudo que puder de custo, né? Para definir uma qualidade, bom, dentro daquela qualidade, tu tem que tentar achar a solução para ser mais barato possível, né? Então, a gente procura não trazer, tentar comprar os melhores trigos gaúchos que tem para diminuir o máximo os trigos importados, tá? Agora, mais ou menos o que a gente hoje, historicamente, estou falando do nosso moinho, tá? É em torno de 30% de trigos importados, né? E 70% do nacional gaúcho. A gente tem uma empresa, a gente trabalha com a consultoria norte-americana que dá todo o detalhamento do mercado brasileiro e internacional para que a gente possa fazer a compra certa. Porque sabe que moinho de trigo, por essa criticidade toda, tu vê, ó, o custo de produção, 75% é o trigo. Então, se tu comprar o trigo errado, tá morto. Tu quebra um moinho de uma noite pro dia, né? Como, né? Voltar, né? Então, tu comprar bem, a nível de qualidade e de custo, né, de preço, é fundamental, né? Então, é uma coisa que, normalmente, os moinhos, quem compra é o dono da empresa. Mas vem colocar, vamos dizer assim, o nosso ponto de vista, né, da indústria, como é que a gente enxerga o trigo, né, as ações, e o que, vamos dizer assim, isso acaba influenciando, como é que o trigo influencia, né, cada parte do grão, nos processos de aplicação, né, tanto nos moinhos quanto na indústria que a gente fornece. Né?